5 livros que eu estava atrás há bastante tempo e eu consegui encontrar em sebos, comprei todos eles e vou comentar com vocês aqui a respeito dessas obras, as minhas expectativas, do que se tratam estes autores, leituras que eu pretendo fazer talvez ainda neste ano de 2024, mas se não em 2024, certamente em 2025 devem estar aparecendo por aqui, então fica aí e vem saber quais eram esses 5 dos mais desejados da minha lista, daquelas nossas listas intermináveis de livros. Estes estavam no topo e eu consegui trazer para cá, para a estante do Sujeito Literário. Antes de começar a te falar a respeito destas 5 obras hoje aqui no canal, te fazer um convite mais uma vez, um convite muito especial para que tu te tornes membro do Sujeito Literário, caso ainda não sejas membro, né? Para ti que ainda não te inscreveu, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha o conteúdo, tudo isso nos ajuda na manutenção deste projeto literário na plataforma do YouTube. Bom, a primeira coisa que eu vou te dizer é que todos esses livros sim foram comprados em sebos, pela internet, pelo site da Estante Virtual. Eu analisei, considerei uma série de questões, então são todos livros usados, mas em ótimas condições. E o primeiro deles que eu vou te comentar é este aqui, As Coisas, tem um subtítulo Uma História dos Anos 60, então o contexto é muito importante, do Georges Perec. Esse escritor francês que publicou essa obra no ano de 1965, então com a influência, ele é um escritor do seu tempo, um inovador também da França dos anos 60. Muitas transformações acontecendo do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, da sociedade, e aqui o foco é a sociedade de consumo. Este autor é um autor que eu ainda não tive nenhum contato com as obras dele, e esta aqui era de fato a obra que eu queria dar início à leitura dos escritos do Perec, porque é a sua primeira obra literária, e ele é um escritor do pós-guerra, do pós-segunda guerra. Então ele tem muito essa influência de sentimentos, inclusive, que afloraram nos escritores daquela época, trazendo uma perspectiva inovadora. Aqui a gente tem um casal, que é um casal parisiense, e que eles se dividem, né, em meio a essa temática da sociedade de consumo, entre a vida intelectual, a boemia e o pensamento a respeito das coisas, dos objetos. E aqui inclusive tem uma declaração dele que ele fala algo no sentido de que tudo que foi expresso neste livro trata da fascinação que exercem sobre nós os objetos. Então a temática mesmo é a questão da sociedade de consumo. Quero muito fazer esta leitura, um livro fininho, vejam aqui, publicado pela Companhia das Letras no ano de 2012, se não estou enganado, ele está esgotado. No ano de 2012, eu vejo que ele está em ótimas condições, essa obra aqui, eu comprei pela Estante Virtual, então, como disse para vocês, livro em perfeitas condições, em estado de novo mesmo, e ele tem apenas 116 páginas, então, tão logo faça a leitura, certamente comentarei com vocês aqui neste canal. Mais uma obra para te comentar aqui hoje, esta aqui também encontrada através da Estante Virtual, o livro da coleção Literatura Ibero-Americana, de um autor que também ainda não tive contato, Juan Carlos Onetti, 47 contos de Juan Carlos Onetti, nesta edição da Folha de São Paulo. Então, esse é um escritor uruguaio, que se não me engano faleceu ali no final da década de 90, e ele nasceu no início do século 20, ou seja, ele passou aí por todo esse processo, ainda mesmo que pequeno, né? Ele nasceu em 1909, então ele vivenciou as duas grandes guerras, o contexto da Guerra Fria, tem uma influência, então, obviamente, nos seus contos, desta perspectiva com a qual ele se defrontou ao longo de praticamente um século, né? Em que esteve vivo o Juan Carlos Onetti, esse escritor uruguaio. Ele é um escritor que se destaca muito pelos contos. E estes contos que aqui estão contidos nesta obra são contos que eles pegam um período de 1933 até 1993, mais de meio século do século XX, de contos, de histórias contextualizadas, com personagens que são inconformados com o mundo. Ele tem personagens, pelo que eu sei, eu andei pesquisando,
bastante complexos do ponto de vista da sua construção psicológica, isso me interessou bastante também, além de serem contos que foram publicados em periódicos da América, aqui dos países da América, também da Espanha. Ele é considerado, sim, um dos grandes, se não um dos maiores, né, escritores de língua espanhola, e por isso eu queria muito ter contato com este autor. Tem pitadas de humor, de tragédia, de lirismo, muito interessante, me parece, que devem ser estes contos do Carlos Onetti, Juan Carlos Onetti. Aqui para vocês darem uma olhada no livro também, em ótimas condições, né? E ele tem aqui 530 e poucas páginas. Claro, tem alguns detalhes, né, gente? Algumas manchas assim na capa, enfim, pelo tempo, né? Mas me parece que também tenha sido um bom investimento. Quando ler este livro também trarei mais detalhes, as minhas impressões a respeito dos contos do Juan Carlos Onetti. Bom, só para explicar para vocês, pausei o vídeo, tirei o casaco, porque já começou a esquentar aqui, então é assim, essa época do ano, no Rio Grande do Sul, especificamente aqui em Pelotas, muita umidade, hora tá frio, hora tá calor, então só para vocês entenderem, né, apareço aqui eu magicamente perdi o casaco, não, eu tirei o casaco para seguir falando para vocês destas obras. Essa que eu vou te falar agora aqui, então, olha, ela é a que eu mais queria ter adquirido, foi a primeira destas todas que estou mostrando que eu encontrei e já coloquei no meu carrinho ali para comprar, para poder ter um contato. Encontrei numa edição que está em ótimo estado também, né, extinta, Cosac Naif. Este livro aqui, Suicídios Exemplares, do Henrique Villamatas, escritor de língua espanhola, que também ainda não tive contato. E eu tenho muito interesse em ler as obras deste autor. Todas elas me parecem muito interessantes. Então eu acabei trazendo esta para cá. Tem uma outra que eu comprei também, mas que vocês não vão ter dificuldades de encontrar. Esta aqui sim está dentro destas 5 que eu selecionei para conversar com vocês, porque é uma obra que está esgotada, né? Enfim, não sei se vão republicar, talvez Companhia das Letras, né? Alguma editora aí que possa vir a ter contato aqui com este vídeo, seria muito interessante também, embora eu aqui já consegui adquirir esta edição. Não é muito fácil de encontrar, ainda mais em ótimas condições, e até porque é difícil achar em preços que sejam realmente atrativos, digamos assim, porque andam muito caras estas obras que estão esgotadas, né, da Cosac Naif. E esse é um livro que trata do suicídio, porém ele trata do suicídio numa perspectiva que talvez seja diferente do que de primeiro impacto aqui possa provocar em quem ouve falar. Olha, esse livro deve ser um livro triste, um livro, né, bastante que aciona gatilhos e tudo mais, e não é bem por aí, pelo que eu li na sinopse. É uma obra de 1991, onde, sim, os desencantos, as desilusões da vida levam os protagonistas destas histórias a quererem tirar a própria vida, porém o desfecho é sempre inesperado, ele não se conclui. Então é o contrário, ele vai afastar essa perspectiva de tirar a própria vida e fazer uma ode aqui à vida, à existência, à persistência, à intenção das pessoas de valorizarem a existência. Então transformando estes heróis das histórias do Villamatas em pessoas que são propositivas para que nós possamos deixar de lado qualquer tipo de situação em que a gente considere que perdeu o sentido a nossa existência e reflita sobre isso de modo a valorizar as nossas vidas. Aqui é um trechinho que diz o seguinte: eu quis mesmo me matar, me atirando do primeiro andar. Cômico, mas o que eu posso fazer? Desci do 6º para o primeiro andar, porque eu não tive coragem de voar de tão alto. Temia o baque brutal contra o asfalto. Para que me enganar? No fim, fraturei o tornozelo e a tíbia, e não sei mais o que, mas sobrevivi. Quando me recuperei do voo ensandecido e voltei para casa, o desespero com a barulheira dos vizinhos aumentou. Pensei, refleti. Se as coisas continuarem assim, logo vou me atirar do 2º andar, e então, após a inevitável visita ao hospital e a posterior volta para casa, vou me atirar do 3º, depois do 4º, enfim. Se não fizer alguma coisa, se não inventar alguma coisa logo, vou acabar mal, muito mal mesmo. Acho que dá um panorama aqui do que deve ser a obra. Essa aqui, muito provavelmente, será lida ainda no ano de 2024, e eu vou poder trazer mais detalhes para vocês, até porque eu quero ler, a partir desta obra do Henrique Villamatas, outras de suas obras. Toda vez que eu pego uma sinopse do livro dele, que eu vou encontrando, que alguém me sugere uma obra dele, eu acho sempre todas elas muito interessantes. Basta agora eu ter esta experiência com a forma como ele escreve, como que isso vai
refletir aqui para mim. Agora eu vou te falar de um autor aqui, nessa penúltima obra para te apresentar, que é um dos meus autores preferidos. Quem acompanha o Sujeito Literário já sabe, estou falando de Eduardo Galeano, de um livro dele que eu ainda não tinha, tem poucas obras do Galeano que eu ainda não tenho e que eu ainda não li, e esta aqui é uma delas, As Palavras Andantes, com esta capa, esta edição, estas gravuras, saiu pela LPM Editores em 2007. Esse livro é fantástico, gente, é um livro que tem as ricas ilustrações do José Francisco Borges. Eu vou mostrar alguma para vocês aqui, preciso mostrar. José Francisco Borges conseguiu transpor mesmo, através de imagens, este cenário poético, essa prosa maravilhosa do Eduardo Galeano, e aqui nós temos o autor numa forma diferente, se é que pode-se dizer, porque a escrita do Galeano é algo indefinida, né? Assim, não dá para decifrar, para definir, é prosa, é poesia, é tudo isso, mas aqui são textos em formato de cordel, é isso que eu soube de antemão quando me interessei. Só que não numa escrita convencional de como se apresentam os cordéis, né, poéticas. Assim. É a poesia do Galeano, a prosa poética do Galeano, é intercalado com pequenas poesias. Esse autor uruguaio que dispensa comentários, que tem uma história de vida muito interessante, uma figura que em 1973 esteve exilado, primeiro na Argentina, depois na Espanha, em Catalunha, se não me engano, para ser mais exato. Ele acabou fugindo da ditadura militar no seu país, então essa vertente política faz parte da escrita do Galeano. Aqui ele vai trazer aspectos também da religião, do universo, do mundo, né, as coisas do mundo, intercalando também, pensando, refletindo a respeito de tudo isso, né, dos aspectos religiosos e do que é mundano, vamos falar assim, histórias folclóricas da América Latina, na prosa belíssima do Eduardo Galeano, personagens, lugares, tudo isso, né? Então, sempre quando eu abro aqui o livro do Galeano, eu estou folheando ele aqui, eu sinto vontade de ler alguma coisa, né? Porque é impressionante. Agora eu abri aqui na página 138 e diz assim: Janela sobre o corpo. A igreja diz: o corpo é uma culpa. A ciência diz: o corpo é uma máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou uma festa. Esse aqui é um texto bastante conhecido dele, né? Um trechinho assim, uma das suas tiradas que circulam aí pela internet. Às vezes as pessoas criam aqueles cardzinhos, colocam na internet, botam o nome do Eduardo Galeano e alguém lê aquilo e diz: puxa vida, que genial. Ele é realmente genial, e assim que eu ler mais esta obra dele, trarei aqui para vocês para comentar. Provavelmente vai ficar para 2025, para eu ler com calma, ou nas minhas férias agora, mais pro final do ano. Eu tenho essas resenhas dos seus livros aqui para o canal, então Futebol, Sol e a Sombra, também Os Filhos e os Dias, e o Livro dos Abraços, que é um dos livros dele que eu mais gostei de ter lido, assim, que mais me envolveu. Eu presenteei minha irmã com ele, gostei demais dessa leitura. Estes três tem resenha aqui. Eu li O Caçador de Palavras, que é a sua última obra, a obra derradeira do Eduardo Galeano. Todas as obras do Galeano, né, gente, publicadas pela LPM, a quem a gente tem que agradecer, traduzidas pelo Érico Nepomuceno. Então, e aqui tem as gravuras do José Francisco Borges, né? E eu vou encerrar aqui o vídeo de hoje. Acho que não poderia fazer isso de uma forma melhor, né, de uma forma mais adequada, falando deste livro que eu estava realmente muito interessado nele, sempre com um preço muito elevado. Achei num preço mais em conta, botei neste meu pacote de 5 livros que eu não aguentei esperar mais para adquiri-lo. Estou falando desta obra, Os Livros e os Dias, de Alberto Mangue, o escritor argentino. Ele tem um nome similar, um título similar a esta obra do Eduardo Galeano. Estávamos falando do Eduardo Galeano agora há pouco, que eu já resenhei aqui para o canal, que é Os Filhos dos Dias, do Eduardo Galeano. Agora, quando eu falava sobre As Palavras Andantes, eu falei dos livros que tem resenha no Sujeito Literário, e esta é uma dessas obras do Galeano que tem resenha. E acho que até falei, se não me engano, que não me falha a memória, nesse curto espaço de tempo, acho que eu falei Os Filhos e os Dias, não Os Filhos dos Dias. Então tem essa diferença, né? São títulos muito similares, mas aqui é Os Filhos dos Dias. Livro em formato de calendário também, do Eduardo Galeano. Acompanhe a resenha, muito interessante a resenha dessa obra, acho que tu vai te interessar em ler. E aqui não foge muito desse formato. No caso, o Alberto Mangue, ele traz um ano de leituras, de 2002 a 2003, e também em formato uma espécie de calendário, porque vou tentar mostrar para vocês, não vai estourar muito, acho que não. Vejam que aqui, ó,
todo o sumário ele é dividido por meses. Então ele começou esse diário pessoal, então é crítica literária, mas é também um diário pessoal do Alberto Mangel, a respeito de algumas obras que ele fez releituras. E começa aqui falando sobre a Invenção de Morel, do Bioy Casares, em junho. Vai encerrar lá em maio, gente, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso incrível Machado de Assis. Tanto a primeira quanto a última leitura que ele releu e trouxe aqui, eu já fiz essas leituras. Machado de Assis, essa obra aqui, Memórias Póstumas, eu já li pelo menos umas 3 vezes. Não resenhei para o canal porque Memórias Póstumas tem vários vídeos aqui no YouTube. Pode ser que um dia eu traga mais uma resenha a respeito, mas não sei se vou falar algo tão interessante quanto tudo aquilo que já foi dito por aqui. Agora, A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, esta obra tem resenha aqui no canal, então fica o convite para te acompanhares também. E aqui tem tantas outras, né? Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que é o livro da minha vida, O Deserto dos Tártaros, do Dino Bussati, o livro do Dom Quixote, do Cervantes, eu tenho uma playlist também no Sujeito Literário. Tudo isso que eu estou falando que tem por aqui eu vou deixar para vocês na descrição. Acompanhem estas resenhas, essas playlists, vocês acompanhando estes vídeos também ajudam muito no canal aqui para que a gente chegue a mais pessoas, né? Curtam, se gostarem do conteúdo, obviamente. E O Deserto dos Tártaros é mais uma obra também que já li, já resenhei, já me marcou bastante. Então eu vi bastante afinidade aqui com o Alberto Mangel nas leituras que ele considera entre as suas principais, né? Que ele se preocupou em reler e trazer aqui neste diário pessoal e nos provoca também a fazer algo semelhante, né? Eu fico pensando, Eduardo, daqui a alguns anos, será que eu também não vou me arriscar, me aventurar por algo semelhante, né? Reler grandes obras, aquelas que são as principais para mim, e depois trazer isso, não em formato de crítica literária, porque talvez não seja bem a proposta. Não tenho uma formação para tanto, tenho uma formação no jornalismo e tudo mais, mas quando eu trago aqui as minhas observações para o canal, embora algumas eu traga numa tentativa de aprofundar aspectos mais históricos e tudo mais, a proposta aqui no canal não é falar do ponto de vista de nenhuma autoridade, né? Não é, doutor em linguística. Sim, tenho doutorado em linguística, mas eu falo aqui como leitor. Não falo buscando aspectos assim para elencar do ponto de vista técnico. Em alguns casos acho que é até interessante, por isso, mesmo para quem não tem formação como jornalista, nem formação na área de letras, acho que isso não é necessário. Quero dar destaque para isso que eu estou dizendo para vocês. Não há essa necessidade. Para quem tem interesse em falar sobre literatura no YouTube, são opiniões. Abram a câmera aí, tomem coragem, falem, tragam as opiniões de vocês. Quando eu convido vocês para se manifestarem no comentário, é porque é isso. Cada um vai ter uma leitura diferente e essas trocas são muito interessantes. Estamos todos aprendendo uns com os outros. Não é títulos nem formação que vai determinar que uma abordagem, uma resenha a respeito de uma determinada obra seja melhor ou pior do que outra, ou mais adequada. E eu acho que o Alberto Mangel ele é simbólico nisso que eu quero dizer para vocês. Aqui ele tem um diário pessoal, enquanto um dos mais renomados críticos literários em vida, né, porque temos outros que já faleceram, mas ele traz isso numa linguagem, numa forma que nos coloca pessoal, assim, do aspecto que não tenta trazer algo truncado, técnico, enfim, cheio de firulas, assim, trazendo elementos que muitas vezes poderiam, né, até afastar alguns leitores. É uma abordagem de fato para todos nós, uma leitura fluida. Exemplo disso é essa outra obra que eu separei só para mostrar aqui, ó, que eu li já do autor, O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça. Esse livro é muito bom, é um livro assim que não é um livro para quem é estudante de letras ou de jornalismo, né, o que for. É um livro para todos nós que somos apaixonados por literatura. Eu marquei várias coisas, eu só não trouxe esse livro em formato de resenha para o Sujeito Literário, porque acho que eu li naquele período que eu estava dando um tempo aqui com o canal. É isso, gente, acho que todos nós temos a contribuir, todos nós temos algo a dizer, e o que o Alberto Mangel tem a dizer sobre estas obras que ele cita aqui deve de ser algo maravilhoso, e deve ser muito bom ler e depois falar deste livro em formato de resenha, porque estaremos falando de diversas outras obras também ao falarmos das releituras de Alberto Mangel, nesta abordagem dele aí durante um ano, neste livro também em formato, uma espécie de calendário, tá bem? Me digam aí o que acharam, se já leram ou pretendem ler alguns destes livros. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.